Irmãos, irmãs, 17 de maio, 7 horas da noite, sexto domingo do tempo pascal, estamos aqui reunidos virtualmente para a santa celebração, conforme as muitas intenções que a mim foram pedidas e as demais que vocês carregam no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, irmãs, reunidos para a santa celebração, reconhecendo a realidade do pecado, supliquemos o perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo com o Espírito Santo, na glória eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo, pois será melhor sofrer praticando o bem, se essa for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas, e por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua exigência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, purificai meu coração e os lábios para que eu proclame com dignidade
o vosso santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, que o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos, irmãs, o tempo passa por demais depressa. Já estamos na sexta semana do tempo pascal. E Jesus, no Evangelho, conforme a narrativa que a Igreja Nossa Mãe hoje nos propõe, está como que assim fazendo uma boa preparação com os discípulos reunidos, porque logo Ele vai ascender aos céus. Vamos celebrar a Ascensão no próximo domingo, 27 de maio. Então, antes desta ida definitiva e plena, esse regresso ao mistério absoluto do amor na Trindade Santa, Jesus está dando orientações, mas as orientações dele, todas elas, do começo ao fim, poderão, no bom e santo sentido, ser resumidas em duas realidades. Primeira realidade: o que eu quero, o que eu mando, o que eu desejo, o que eu espero, o que eu ordeno é que vos ameis uns aos outros. Quem ama se salva, quem não ama se condena. O coração que ama é inocente. O amor como absoluto mandamento da bondade de Deus, e o amor de Deus é a dinâmica mais completa e mais plena da misericórdia. Por que Deus é misericordioso? Porque Deus pensa com o coração. A razão de Deus é o amor absoluto, completo. Então, esse é o mandamento maior. É o primeiro grande ponto: amai-vos. Então, irmãos e irmãs, penso que depois de quase 50 dias aproximadamente, isolados do mundo, no bom e santo sentido, repito, pelo menos um esforço sincero e verdadeiro, nós todos estamos com bons propósitos. Olha, eu vou dizer uma coisa muito verdadeira. Percebo que há uma dor silenciosa na vida de muitas pessoas que gostariam de fazer isso, de fazer aquilo, de fazer mais aquilo, outra coisa, mas a contingência real da história está impedindo. Não podemos. Temos de ter a observância das autoridades sanitárias, porque a questão é grave, a doença não é brincadeira. Nós estamos pedindo a Deus clemência, misericórdia, mas é uma realidade séria. Queira Deus que todos a superem. Estamos pedindo, rezando, mas nós temos de viver a experiência do amor também como um mistério. Então, o mandamento do amor. Então, se você tem lá alguma encrenca com alguém, já passou da hora de perdoar. Já passou da hora de perdoar. Se você tem lá uma rixa, uma rivalidade, um mal-entendido, um problema, uma incompreensão, enfim, qualquer coisa que divida, que separe, já passou da hora, você está atrasado. Está atrasado. Mas Deus está pronto, aflito para te perdoar, esperando você apenas pedir.
perdoai-me, Senhor. E Ele concede o perdão. Deus é rico em misericórdia. É o amor, é o exercício do mandamento. Deus também observa esse mandamento, porque Ele é amor, vai dizer o Evangelho de João. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. Então penso que nós poderíamos já fazer esse propósito. De hoje em diante, nossa vida nas diferenças, na pluralidade, isso são normais, esses fatos, nas divergências, isso é natural, isso não é pecado, pensar diferente. Não, isso é normal, é da realidade humana, é da natureza humana. Eu gosto daquilo, o outro gosta daquilo. Eu prefiro aquilo, o outro prefere aquilo. Isso é coisa boa, isso não tem nada de errado. Mas nós temos que ter um absoluto respeito pelas diferenças, pelas divergências, pela multiplicidade das coisas, porque isso ajuda muito a vivência dinâmica diária do amor. O mandamento do amor não é para ficar dizendo para Deus: eu te amo, meu Senhor, eu te amo, eu te amo. Tem de amar o Senhor na pessoa do irmão. E sobretudo, de preferência, Ele mesmo falou isso, do irmão menor. O que fizerem ao menor, estarão fazendo a mim. Então aquele pequeno, às vezes pequeno materialmente, miserável, pobre ao extremo, mas às vezes pequeno na capacidade de entender, de compreender, de abrir o coração, de aceitar, de viver a desafiadora tarefa da vida, na multiplicidade, marido, mulher, irmãos, pais, filhos, parentes, familiares, vizinhos. Chega de tanta confusão, chega de tanta encrenca, já passou da hora da gente fazer um propósito. O que Paulo falava, o apóstolo: enquanto depender de mim, vai haver paz. Só que paz não é omissão, é respeito absoluto na divergência, na contrariedade, também na convergência. Claro, isso é importante. Então, o amor prático. E o melhor lugar de manifestar, de viver, de sentir, de experimentar o mandamento do amor, esse ponto inicial, primeiro, é na pessoa do irmão. O marido diante da mulher, a mulher diante do marido, os irmãos diante dos irmãos, os pais dos filhos, os filhos dos pais, os homens e as mulheres e os homens, independente de qualquer coisa, a primeira vocação que nós temos deve ser a mesma vocação de Deus. Qual é a vocação de Deus? Amar. Ele veio aqui, vestiu a nossa vida, assumiu a nossa vida em tudo, menos o pecado, fez sentir o que nós sentimos como homens e mulheres, mas por amor. É por amor. O serviço da redenção é uma celebração de amor. E o segundo ponto, irmãos, então o primeiro, irmãos e irmãs, o mandamento do amor. O segundo ponto é permanecer em Cristo. Quem não permanece em Cristo, como que vai viver o mandamento do amor? Permanecer, não se separar dele. Aqui mesmo na praça perto da igreja tem muitas árvores grandes. Se você for lá e cortar um galho, ele seca. Pode ser um galho forte, grosso, vigoroso, viçoso, bonito, faz uma boa sombra, etc. e tal, mas desligado da árvore, ele seca, porque a vida não está nele, a vida está na árvore. Vem lá de dentro do chão, vem como alimento, como sobrevivência pelo caule, e chega lá na maior extremidade do galho, a mais longínqua, e dá a ele vida, sustentação, vigor, beleza. Mas se cortar, seca. Você corta uma peroba, madeira de lei, ela seca. Se você não souber aproveitar, daqui a um pouco não vale nada. Então, permanecer em Cristo, não se afastar de Cristo, não se desligar de Cristo. Deus, irmãos e irmãs, a Trindade Santa, eu gosto muito de usar essa expressão, Trindade Santa, melhor que a palavra Deus, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, a comunidade do amor, o exemplo da sociedade. Um vive para fazer o bem do outro, um existe para o outro. Nós não nos pertencemos. E o relacionamento divino deve ser o modelo da sociedade humana. Então, permanecer. Vamos receber essa seiva que vem lá do interior da vida divina, lá de dentro do coração de Deus, e vem até nós, cá distante no tempo, na história, no espaço, mas presente. Para quem ama não tem distância.
Tem uma canção bonita que diz assim, me lembrei agora. Como é que a gente voa? O pensamento parece uma coisa à toa. Como é que a gente voa quando começa a pensar? Não é verdade? Quando você começa a pensar, o pensamento voa e você vai lá onde está o objeto amado, lá onde está o objeto querido, ou a pessoa amada, ou a pessoa querida. Você está lá, mesmo muito distante. Se fechar o olho é capaz de ver a pessoa na imaginação, na fertilidade da consciência. Então, irmãos e irmãs, amar e permanecer em Cristo. Não tem como amar se não permanecer em Cristo, recebendo dele força, coragem, a graça. Mas também para permanecer em Cristo a condição é amar. Então penso que depois já quase 2 meses, um pouco mais até de 2 meses, ontem fez 2 meses que eu fechei a igreja e não abri mais, e não sei que dia eu vou abrir. Até 30 de junho eu sei que não vou abrir, a CNBB já anunciou. Então nós obedecemos nossos superiores, eles sabem bem, melhores do que nós. Então 2 meses e um pouquinho, 2 meses e um dia, hoje é 17, mas permanecer em Cristo, quantos enfermos não puderam comungar, quantos enfermos não puderam receber a visita do ministro? Eu tenho vontade de visitar algumas pessoas que me ajudam demais, boas, generosas, mas não posso ir por causa da quarentena, por causa do recolhimento, porque eu não posso ficar visitando, não é tempo de visitar ninguém não, é tempo de ficar em casa quieto, é tempo de ficar observante, porque o perigo está por aí. Mas é esse permanecer, mesmo distante, mesmo a distância longínqua, às vezes um lugar ou outro. O Gilson vinha esse mês, por esses dias de maio ele viria, ele chegaria, já deixou para dezembro, e nem sabe se vem em dezembro, se tudo der certo, né? Porque lá na Itália ele não pode sair, e qualquer estrangeiro que chega lá tem que ficar 14 dias isolado. Depois é que sai do aeroporto e vai para o compromisso. 14 dias isolado, quando chega do avião para o isolamento. Então, a situação lá é bem diferente da nossa. Nós aqui ainda estamos achando que não existe problema. A nossa cidade está achando que não tem problema, não é só do porto para lá. Não é bem assim não. A coisa é complexa. Assim fosse, né? Mas não é. Então, esse permanecer em Cristo. Então, o amor como a lei maior, máxima, absoluta, plena, total, mas esse amor porque nós estamos unidos em Cristo, como fala o apóstolo Paulo, enxertados em Cristo. E enxertados, o galho na árvore, ele recebe da seiva que vem lá de dentro. Mas eu sou de outra natureza, eu sou de outra qualidade, o meu produto é diferente. A seiva é esta, cabe a ele se ajeitar, se ajustar. Então Jesus está preparando os discípulos para uma grande despedida, vamos dizer assim, domingo que vem, a festa solene da Ascensão. Jesus vai regressar ao mistério da Trindade Santa, ao mistério do amor absoluto. Então ele está fazendo como que a despedida. Olha, eu vou para junto do Pai, o Pai me ama, eu amo o Pai, eu e o Pai somos um, João 17, etc. Tal. Mas vai fazer uma bonita oração sacerdotal no João 17. Da unidade, do serviço, da vida, nele, por ele, com ele. Mas vocês agora vão ter de fazer aquilo. Amar Jesus é a lei da igreja. Padre, qual é a lei da igreja? Jesus Cristo ressuscitado. E por que esse vigor? Porque ele permanece conosco. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, permanecendo conosco, ele nos faz fortes, vigorosos, corajosos, animados, disponíveis para que nós possamos construir esse mundo novo, bonito e melhor. Então, irmãos e irmãs, muitas vezes nós somos desafiados, dentro do mundo que está por aí, a dar uma presença de amor. O mundo da corrupção, da malícia, da maldade, da violência, da criminalidade, o mundo da indiferença, o mundo da frieza. Tem muitos outros vírus por aí. Tem, infelizmente. O vírus da fome mata muito mais. O vírus do câncer mata. O vírus de tantos outros problemas sociais, econômicos, políticos, filosóficos, que vão esperneando a humanidade.
o vírus da indiferença, o vírus do desprezo. São doenças morais, éticas, físicas, emocionais, seja lá como forem. São doenças que matam sem levar para o cemitério, matam a amizade, o relacionamento. Então, irmãos e irmãs, ao celebrar no próximo domingo a solene e grande festa da Ascensão, é Jesus dizendo assim numa linguagem muito simples: a minha parte está cumprida, venci minha missão, realizei minha tarefa, tudo está consumado. Agora eu vou para junto da Trindade Santa, mas vou permanecer de um modo diferente. Não vou deixá-los órfãos, falou o Evangelho, não vou deixá-los abandonados, não. Vou permanecer diferente. Como? Espírito Santo. O Espírito Santo é um novo jeito de Deus permanecer na comunidade de fé, na história e fora dela também. O Espírito Santo é maior do que a igreja, é maior do que a fé. Nós temos que ter consciência disso. Então, irmãos e irmãs, vamos olhar isso, Jesus nos concedendo essas orientações. Permanecei no meu amor. Então, é o amor e é o permanecer. Esses dois pontos vitais, centrais, fundamentais. Isso tudo é um desafio diário, é um desafio muito importante, mas nós temos de ter muita consciência, porque é uma exigência da vida. Às vezes custa, vou fazer uma confissão aqui agora, que me custa muito ainda, porque ainda vai demorar um pouquinho. Amanhã minha irmã Tânia e meu cunhado Gaspar vão fazer 40 anos de casamento. Eles estão aqui há muitos dias. Até hoje não saíram de casa. Eu não pude ir lá até hoje, e eles também não vieram, porque eles estão de observação da quarentena. Já pensaram? Estão ali, ó. Eu não pude ir lá e nem eles puderam sair de casa. Eles são sadios, não tem nada, mas tem que ter observação. 14 dias, 10 dias, aí, conforme a orientação. Percebe? É uma exigência, mas é uma coisa bonita. Olha, desde o sábado passado eu tenho vontade de ir lá, aí eu vou lá hoje, mas eu vou lá hoje, não vou. E eles pensam a mesma coisa. Vamos lá no parque, mas não vem. Nem fechadinhos lá. Fechadinhos. Então, percebem? O esforço não é fácil, não. Amanhã, 40 anos de casamento deles. Eu não vou lá, claro, porque eu tenho de observar a quarentena, tenho de respeitar a quarentena deles. Vou telefonar. Então, eu dou esse exemplo, com a licença de todos, para dizer: agora é tempo de ficar reservado em casa, nada de ficar visitando, indo na casa do outro. Não é doença, gente, não é lazer, nem dia santo, nem feriado, não. É o momento que nós estamos, não é de férias, nós estamos escondidos da doença. Quarentena é isso, esconder da doença. Eu vim de um lugar, não sei se tem vírus, estou vindo esperar tantos dias para ver se tem. Porque, percebem? Então é um esforço bonito, é um exemplo. Os dois estão dando um bonito exemplo. Então, esses dias todos, terça-feira vence a quarentena. Aí na quarta eu vou lá. Percebe? Mas é um esforço que custa renúncia. Não é fácil. Não. Assim como o Gilson em Roma gostaria de estar, mas não pode. Nem se quiser sair, não tem como sair. Não tem voo para o Brasil. Está tudo suspenso. Então, irmãos e irmãs, esse é ato de amor, a responsabilidade. Eu tenho de zelar pela minha saúde, pela saúde da minha família e da minha vizinhança e da comunidade. Então, por favor, quero repetir, não é hora de visitar ninguém, nem tem velório. Nós estamos vendo aí de vez em quando morre uma pessoa, o velório é só o relâmpago, mas isso é correto. É claro que é doído, é dolorido, é uma coisa terrível, mas é a exigência que a história está nos propondo como recuperação. Então isso é importante, muito importante. Então eu sou também, irmãos e irmãs, a você Tânia, que deve estar me ouvindo, a você Gaspar. 40 anos atrás eu estava lá na Igreja da Paz em São Paulo. Papai, mamãe, o padre esteve aqui outro dia com o seu irmão, o padre Cliver, para o seu casamento com vocês. Amanhã, 40 anos depois, não vai dar para a gente encontrar, embora vocês estejam aqui, mas por respeito à observação que vocês estão fazendo de maneira bonita e exemplar,
Na quarta-feira a gente vai, mas amanhã nós vamos falar pelo telefone. Então, vamos celebrando